Paróquia São Mateus de Guariba apresenta Evangelho do Dia. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, paz e bem. Nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, estamos comemorando a independência do Brasil. Lembremos-nos que a CNBB vai nos pedir e estimular a jornada de oração e jejum pelo Brasil por ocasião hoje do Dia da Pátria. Que possamos hoje, no nosso momento, no nosso jejum e também na nossa oração, pedir por o nosso Brasil, que passa por tantas dificuldades em meio a tanta corrupção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes, e subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões, e quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, hoje a liturgia nos faz essa proposta de deixar que Jesus suba no nosso barco, nos encoraje para irmos para as águas mais profundas e para nos lançarmos aos desafios da missão. Por isso que Jesus nos apresenta na margem do lago de Genezaré. Esse lago lhe simboliza o campo da missão, há uma multidão que se aperta para ouvir a palavra. Isso quer dizer que há muito a ser feito, pois existem muitas ovelhas sem pastor. A messe é grande, os operários são poucos e desqualificados. Essa desqualificação se revela no discípulo que recolhiam suas redes, desistindo muitas vezes da pesca porque não tinham pescado quase nada. Havia alguma coisa de errado naquela pesca, e a missão de Jesus era exatamente esta, de ensiná-los a pescar. Isto é, capacitá-los para a missão. Por isso Jesus entra na barca para ensinar. Entrar na barca significa entrar na vida daqueles pescadores que estavam agindo de modo inadequado e jogando a rede sempre no raso naquele lugar que eles estavam acostumados. E quantas vezes repetimos os mesmos erros desses pescadores e continuamos a jogar a nossa rede no mesmo lugar e por isso não pescamos nada. Por isso muitos desistem, reconhecem e recolhem as suas redes. E diante dessa situação, o primeiro procedimento de Jesus, depois que entra na barca de Simão, é pedir que eles se afastem um pouco da margem. Precisamos nos afastar um pouco das margens que nos acomodam e que representam segurança. Jesus os desafia, pedindo-lhes que avancem para as águas mais profundas e lancem as redes. Simão não acredita no pedido, pois tem certa resistência, e nós muitas vezes somos assim, diante do medo, diante da resistência e na não abertura ao desígnio e o querer de Deus na nossa vida e na nossa história. Às vezes nós agimos assim diante de proposta que nos desinstala e preferimos permanecer nas margens das nossas comunidades, de nossas paróquias. Simão somente obedeceu por respeito, mas não estava acreditando no que Jesus estava propondo. Argumentou que ele já tinha feito todos os seus esforços possíveis e que havia trabalhado a noite inteira e nada havia pescado. Porém,
Depois de obedecer e de lançar as redes nas águas profundas, ele teve uma grande surpresa. Apanharam uma tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam e foi preciso a ajuda de outros. Simão Pedro ficou espantado. Achou indigno de estar na companhia de Jesus porque havia duvidado e agora se achava pecador. Mas Jesus o chama para serem pescadores de gente e não pescadores que duvidam da sua palavra. Eles tinham aprendido a lição e estavam preparados para a missão. Ele os prepara, os encoraja e os envia. Assim Jesus faz conosco, amado filho e filha, quando deixamos entrar no nosso barco. Talvez esteja faltando essa abertura para que Jesus entre na nossa vida, nos prepare para a missão, tirando-nos das nossas margens, do nosso comodismo e nos ensinando o melhor modo de agir. Pensemos nas nossas paróquias, nossas comunidades e pastorais, que não estão muitas vezes cheias como desejamos que estivessem. Que o Senhor hoje nos abençoe e não nos esqueçamos de rezar pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. Você ouviu Evangelho do Dia. Realização: Paróquia São Mateus de Guariba.